Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, Felipe André Oficial. Hoje nós vamos estar dando uma olhada no react, um debate de os judeus e os cristãos, né, no caso, com esse rapaz aí, né, o Alisson. Ele tá bem destacado na internet, ele tem bastante seguidor, bastante view, e ele explica as coisas da Bíblia e da cristandade numa lógica um tanto peculiar, que realmente acaba te convencendo que tudo que ele está falando existe mesmo e tal. Vamos ver aqui esse react. Mas antes de começar, já sabe, né, meu filho? Deixe seu like, se inscreva no meu canal, bota um comentário e bora pro vídeo. Você acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo? E Maria. Então ele não é da tribo de Eudá, porque Deus não é tribo. Mas Maria é de que linhagem? Maria é judia. Sim, a descendência de Lucas é sobre Maria. Mas a Torá diz claramente, aqui a gente já vai ver que não bate com a Torá, que as Shvatim, as tribos de Israel, são passadas de pai para filho. Tá, mas famílias são passadas de pai para... Não o ventre judaico. O ventre judaico é passado pela mãe. As tribos são passadas de pai para filho. Isso faz a Torá ser dos judeus, pai, filho, que são das mesmas tribos. O ventre judaico tem que ser da mãe. E isso coloca em um grande cheque quem foi Jesus. Porque se ele é concebido pelo Espírito Santo, Deus não é judeu e Deus não pertence à tribo. Como assim Deus não é judeu se o judaísmo segue um Deus chamado Yahweh? Maria do céu, da onde que esse cara é judeu mesmo, esse maluco? Será? Os caras estão se matando lá na Palestina, no negócio, por um Deus que não existe. É isso que esse cara acabou de afirmar? Pô, não tô conseguindo acreditar nisso, não é possível. Vamos ver agora a resposta do Alisson. Eu esclarecer essa questão, que é muito importante que o senhor trouxe. Primeiro, muito do que eu falei aqui foi escrito por judeus. Paulo era judeu. E todos desvirtuados, para nós todos desvirtuados. Mas ele poderia ser que esse judeu dissesse o mesmo do Senhor. São judeus. Paulo. Verdade, você está desvirtuando. Poderia, a custo do que você é, xingue do que você faz. Ótima virada de mesa em cima do judeu. Foi aluno de Gamaliel, que era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Eu estou falando aqui de coisas que judeus disseram. Eu sei, mas os judeus disseram que Paulo foi um min. Sabe o que é min? Ele foi um gofer, ele saiu do caminho. Alguns judeus, outros não. Outros entenderam que o judaísmo e o cristianismo eram a mesma coisa. Na verdade, o judaísmo e o cristianismo é o seguinte, irmão. Pegaram um negócio chamado paganismo, que era o que tinha em Roma, e juntaram com o judaísmo, que já estava agarrado ali, porque o império era o Império Romano e a faca passava se não fizesse o que o imperador queria, irmão. Então, o cara viu vários problemas, ele falou, vamos unificar todo mundo e fazer agora o cristianismo, e vai ter agora o cristianismo, que vai ser a união do paganismo com o judaísmo. Porque o Antigo Testamento e o Novo são um só. E quando eu disse que não devemos nada ao Antigo Testamento, preste bem atenção. Porque foi diante da sua sugestão de que os cristãos abandonassem o Antigo Testamento e se detivessem apenas ao Novo. Eu não considero isso respeitoso, assim. Não que o senhor fez desrespeitosamente. O que eu quero dizer é que o texto, quem pode ler o Antigo Testamento, não é só o judeu. Não, isso eu não falei. Porque todo mundo pode. E isso, porque nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é um livro cristão. É isso que eu estou lhe dizendo. Então, porque no dia lá do cânon entrou lá no Velho Testamento o livro dos judeus, que é a junção do judaísmo com o paganismo. Então tem que juntar o Velho e o Novo Testamento. Porque o Velho é aquilo, o princípio dos judeus. Ó, isso. Mas agora aqui, com o Império Romano, a gente vai para o Novo Testamento, que é o seguinte, agora a gente vai alterar algumas coisas e vai seguir do jeito que está seguindo até hoje aí, em todas as igrejas, em todas as cultos e tudo mais. Vocês não cumprem as 613 mitzvot. Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais tempo. Verdade, então a gente cumpre todas que dá. Então estamos no mesmo ponto. Nem eu cumpro, agora eu cumpro em Cristo Jesus. O judeu não tem como cumprir. Porque em Cristo, a lei é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué é como Jesus. Entrega a promessa. Em Jesus, a promessa foi entregue. As leis, elas são resumidas. As 613 leis são resumidas para 10, que apresentam Deus. O processo de santificação é a busca da lei. Quando a lei diz assim, não mentirás, é porque... Tá falando dos 10 mandamentos aí, exatamente, se tu não pegou o fio da meada, né? São 64, o caso resumiu para 10, Moisés, no caso. Depois que desceu do monte e quebrou as pedras. E depois escreveu de novo, é óbvio.
E Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Quando diz não roubarás, porque Deus é confiável. Nós cumprimos. E Jesus, no Evangelho de Mateus, ele reduz ainda mais. Quando questionado qual é o maior dos mandamentos, ele diz amar a Deus com toda a sua alma, seu coração, o seu entendimento. É errado da perspectiva do Antigo Testamento. Mas o Deus encarnado tem autoridade para fazer isso. Então, Opa, no Deus encarnado. Jesus é o Deus encarnado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a ti mesmo. Resumindo. É dizer que Jesus não pode fazer, é colocar a consequência, a conclusão nas premissas. Não se pode dizer que Jesus não pode dizer isso, porque ele é o Deus encarnado. Agora eu fiquei na dúvida simplesmente se o judeu, já que ele não está acreditando nesse Deus, que veio do judaísmo junto com o paganismo, então que tipo de Deus que é? Se veio tudo da mesma essência, que foi o judaísmo, obviamente, e juntou só o paganismo. Então, agora eu fiquei na dúvida simplesmente com esse judeu. Tô até na dúvida se ele é judeu mesmo. Mas esse é o vídeo de hoje. Se você discorda, concorda, coloque aí nos seus comentários. E deixe sua opinião. Muito importante que eu vou dar meu joinha lá na sua opinião. Valeu? Até o próximo vídeo.